Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus. Quinta-feira. Hoje nós vamos estar lendo aí livro de Êxodo, capítulo 14, 15, 16 e 17. Hoje nós vamos ler aí 4 capítulos e vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nesse dia de hoje, né? Aqui já é noite, né? E devemos render graças a Deus, né? Porque Ele é bom. Que quinta-feira abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem me abençoado. E eu creio que Deus também tem te abençoado. Se una comigo nesse propósito, nesse plano de leitura. 52 semanas de Gênesis Apocalipse, em ordem cronológica. Se inscreve aí no meu canal, se inscreve nesse vídeo e vamos junto aí nessa viagem. É uma viagem, mergulhar nas Escrituras e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Amém? Que a Palavra do Senhor venha ter poder em nossas vidas. Que a Palavra do Senhor venha ter eficácia. Que ela venha ser eficaz. Que ela venha produzir frutos e frutos permanentes em nossas vidas. Frutos que glorificam o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, te glorifico, porque tu és bom. Tua misericórdia se renova a cada manhã e o seu amor não tem fim. Estende-se de geração em geração. A todo instante o Senhor tem provado o seu amor por nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, que a tua palavra venha falar conosco. Eu peço a ti, Espírito Santo, fale conosco. Fale conosco. Revela aquilo que está por detrás das letras. Porque a letra mata, mas o Espírito traz a vida. Por isso, eu te agradeço e lhe peço, Senhor, nos dê sabedoria. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Capítulo 14 do livro de Êxodo. Capítulo 14 do livro de Êxodo. O Senhor vai dizer a Moisés as seguintes palavras. Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mas uma vez endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Quer dizer, que Deus já estava programando essa perseguição que os hebreus iriam sofrer ali no deserto. Então já fazia parte do plano de Deus a perseguição. O que podemos chegar à conclusão é que quando somos perseguidos, é justamente para Deus manifestar a tua glória em nossas vidas. Eu não sei se você está passando por um momento de perseguição, seja ela física, espiritual, saiba de algo. Deus permite as perseguições para demonstrar o poder dele, para manifestar a glória dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Então a perseguição não é para te matar. Não é para o teu adversário te alcançar e te matar. Não, a perseguição é justamente para o teu adversário ver o poder de Deus sendo agido, sendo operado em tua vida. A glória de Deus sendo manifestada em tua vida. Por isso, Deus endureceu o coração de Faraó pela perseguição. Então, já quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida.
Aguenta firme. Este momento que você está vivendo, talvez seja justamente como Israel estava vivendo naquele momento, sendo perseguido. Saiba de algo, é propósito de Deus para manifestar a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A perseguição é para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O inimigo chegou a alcançar, mas não teve poder para sequer tocar em Israel. O inimigo pode correr atrás de você, te perseguir e até te alcançar, até ver você na visão dele, até que você esteja no campo de visão dele, mas ele não vai conseguir pôr as mãos em você. Ele pode chegar perto de você, mas ele não toca em você, porque no ungido do Senhor o maligno não lhe toca. Não lhe toca. No ungido do Senhor o maligno não lhe toca. Se você é um homem, se você é uma mulher ungido do Senhor, fique tranquilo. Perseguição vai vir, mas é para manifestar a glória de Deus. Glória a Jesus. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Toda essa demonstração de medo, de insegurança, é porque Israel estava tão acostumado, 430 anos no Egito, sendo escravo, e de repente, de uma forma gloriosa, Deus tira eles. Ainda faltava confiança no coração do povo. O povo não estava acostumado com as manifestações do poder de Deus. Embora Deus já tinha demonstrado nas 10 pragas no Egito, mas faltava tempo, né? Tempo de estar com Deus, tempo de desenvolver um relacionamento com Deus, uma confiança em Deus. Embora Deus manifestou grandes sinais no meio, através de Moisés, no meio do seu povo, ainda faltava tempo para desenvolver uma confiança no povo. E a partir de então, nós já vamos começar a ver que Israel tem muita dificuldade para confiar em Deus. Tem muita dificuldade para descansar o coração no Senhor, para depender do Senhor. Estava acostumado no cenário de escravidão, porém, havia uma segurança para eles. Se eles cumprissem com as tarefas diárias, havia sim uma segurança. Eles eram seguros aonde moravam, porém Deus tirou toda essa falsa segurança que os egípcios, que Faraó mantinha com eles. Porque uma vez que eles não produziam o suficiente, eram açoitados, eram maltratados, eram humilhados. Porém, havia-se no coração dos israelitas uma falsa sensação de segurança.
e Deus precisava remover isso do coração de Israel. E isso é com o passar do tempo. Então, até aqui é natural, os israelitas demonstrar medo, demonstrar uma insegurança, uma incerteza, uma incredulidade. Mas o tempo vai passando e Israel não abre o coração para Deus. E daqui em diante, irmãos, nós vamos ver muito medo de Israel, nós vamos ver muita insegurança, muita incredulidade, muita ingratidão. Daqui em diante nós vamos ver. Isso faz parte do processo de libertação, porque libertar do Egito é até fácil, uma libertação do Egito. O difícil é libertar o Egito de nós. Libertar do Egito físico, Deus te tirar do lamaçal do pecado, é até fácil. Agora, tirar o pecado de dentro de você é mais difícil. Tirar você daquele ambiente pecaminoso é mais fácil do que tirar o pecado que existe dentro de nós, que é a velha criatura. Ama, sacia seus prazeres no pecado. Por isso que o processo de transformação é de dentro para fora. Porque não adianta você se afastar do meio de pessoas viciadas, sendo que ainda você é um viciado. Então, é mais fácil você sair do cenário? É mais fácil. Agora, o vício sair de dentro de você é o mais difícil. Então, Jesus, ele vem para promover isso em nossas vidas. Uma transformação de dentro para fora. O vício precisa sair daqui de dentro. O pecado precisa sair daqui de dentro de nós. Amém? Então, o processo de transformação é de dentro para fora e leva tempo. Não é do dia para a noite. Tem pessoas que se entregam com mais facilidade, com mais profundidade ao Evangelho e são transformados em poucos dias, semanas, meses. Agora, tem pessoas que resistem mais, seguram um pouco mais. E aí o processo fica mais demorado, mais longo, o processo de transformação. Mas é importante deixar claro e ressaltar isso para vocês, irmãos, que todo processo de transformação é ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo lapidados por Deus. Amém? Não é do dia para a noite. Vamos lá. Glória a Deus. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha só a proposta de Moisés. Fiquem tranquilos que Deus vai lutar por vocês. Hoje vocês vão ver a mão do Senhor. Hoje vocês vão ver Deus lutando por vocês, diante do teu inimigo. Você vai ver Deus lutando por você. E tem um versículo que fala que essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Eu acho que está lá no livro de Josué, não me lembro, não recordo o livro, mas essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Talvez esteja lá no livro de Josué. O que o autor propôs? O quê? Você precisa confiar em Deus agora. Não é na força do braço de vocês. Primeiro que vocês não têm condições para lutar contra os egípcios. Não tem condições espiritual, não tem condições mental, não tem condições física, não tem equipamentos para isso, não tem ferramentas para a guerra. Então, Deus precisava mostrar para Israel que a guerra pertencia a ele, que ele venceria daquele dia em diante
todas as batalhas que Israel enfrentaria, Deus iria na frente e entregaria a vitória. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divide as águas para que os israelitas atravessem pelo mar, pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Glória a Deus, que maravilha, que beleza, né? Deus ia endurecer o coração dos soldados, do exército, dos egípcios, para perseguir Israel até na travessia do mar. Vamos lá. Então, o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. Então, quer dizer, houve-se uma dificuldade do inimigo enxergar o povo de Deus. Houve uma dificuldade de ter acesso, porque o anjo que estava à frente agora está à retaguarda. Oh, glória! Louvado seja Deus. Às vezes o inimigo pensa que vai te atacar pelas costas, mas quando ele se depara, tem um anjo do Senhor te guardando, te livrando de todo o mal. Ele pensa que vai te atacar pelas costas, mas existe um Deus que protege a sua retaguarda. Aleluia! Existe um anjo te protegendo aí, na sua retaguarda. Não dê as costas para o inimigo. Não dê as costas para o inimigo. Mas, se o inimigo quiser armar uma emboscada contra a tua vida e querer te atacar pelas costas, ele vai se deparar com o anjo do Senhor. Ele vai se deparar com o anjo do Senhor. Você está guardado, você está protegido pela mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Ele cegou o inimigo. O que o anjo fez? Cegou o inimigo. Aos olhos do inimigo era uma nuvem escura, negra, que não conseguia ver os hebreus, os israelitas. Mas os israelitas, olhando para trás, viria uma forte luz, iluminando. Fogo para um e escuridão para outro. O inimigo, eu quero declarar isso sobre a tua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Nesse processo que você está passando, que você está vivendo, o inimigo não vai mais te enxergar. Ele vai ter grande dificuldade de enxergar você, porque o anjo do Senhor tapará a visão dele. Aleluia! Deus iluminará o seu caminho, mas cegará o seu inimigo para mostrar que ele é Deus da tua vida e que ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluia! A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma grande parede de água em cada lado. Foi um feito sobrenatural, né? Difícil até da gente querer trazer para nós aquele dia, aquele momento. É difícil até de imaginar. A gente vê em filmes, a gente vê em desenho, mas aquela sensação é algo extraordinário, é algo sobrenatural, que só quem passou por aquilo vai poder explicar para nós lá na eternidade. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles.
Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Travou as rodas, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Olha só, o inimigo reconheceu que Deus estava lutando pelo teu povo. O inimigo teve que reconhecer que Deus estava lutando pelo teu povo. O inimigo tem que reconhecer. Vai chegar um tempo na tua vida de libertação, de transformação, de conquista, que o inimigo vai ter que reconhecer que Deus lutou por você, que Deus é na tua vida. Ai daqueles que não acreditaram em você, vão ter que ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Só passou a confiar em Deus e em Moisés após uma grande manifestação de poder do Senhor e de certa forma, uma justiça agida, operada nos egípcios, né? Um juízo de Deus, uma justiça de Deus. Só passou a crer por causa da manifestação do poder de Deus e da recompensa que veio sobre os egípcios. A morte, né? A destruição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 15, nós vamos se deparar com uma canção de libertação, né? Uma canção que o povo de Israel entoou ao Senhor, cantou ao Senhor. É uma canção que referia esse momento de serem libertos, né? Esse momento que passou, né? Então, vamos lá. Então, Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção, ele é meu Salvador. É o meu Deus e o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os cobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de sua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha, com o forte sopro de tuas narinas. As águas se amontoaram como muralhas, se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei,
Eu saquearei, deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor, conduziste o povo que resgataste com teu poder. O guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem-se os nobres de Moabe. Desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror cai sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra, até que teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os tratarás e o plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano. Em tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra, os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai cantar o hino da vitória, que você cantará. Aguenta só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Tudo está no controle das mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus é perfeito no seu tempo. Ele age perfeitamente e você vai cantar um hino novo. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, um tempo de cantar o hino da vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel no Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? E perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, pois o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia! Eu sou o Senhor que os cura, eu sou o Deus que te sara, eu sou Jeová Rafá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a cura, o milagre, só acontece após obediência. Se eu obedeço, Deus me cura. Se eu obedeço, Deus me sara. Amém? Ainda que a obediência me causa dor, ainda que a obediência me fere. Porque tem muitas das vezes, irmãos, que uma atitude nossa de obediência nos fere, machuca, dói, porque é contra a nossa vontade. Mas o mesmo Deus que pode causar em nós uma ferida é o mesmo Deus que pode nos curar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim,
onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Olha, Deus preparando ali um oásis no meio do deserto para o povo descansar. Deus, ele é detalhista, ele é um Deus de providência. Ele já estava providenciando água para o povo beber e já estava providenciando um lugar de descanso, ainda que seja esse lugar provisório, mas um lugar de descanso para Israel. Porque Israel precisava conhecer a Deus e conhecer os seus feitos. E nós conhecemos a Deus pelos feitos dele, pela criação dele. A criação aponta para a sabedoria de Deus, para o caráter de Deus. A criação anuncia as obras de tuas mãos. Um dia faz separação do outro dia, uma noite da outra, e a criação anuncia as obras da mão de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. No capítulo 16, uma manifestação nova de Deus, de providência de Deus. Deus já tinha providenciado a coluna de nuvem para o sol não queimar o povo. Deus tinha providenciado uma coluna de fogo para o frio não atingir o povo e para iluminar a terra. Deus já tinha providenciado água. Deus já tinha providenciado um lugar, um oásis, um lugar para descansar. E agora Deus vai providenciar aqui no capítulo 16 o maná, o alimento. Era a necessidade básica do povo sendo suprida por Deus. Logo no início da caminhada, da jornada no deserto. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Olha só, Deus ele te prova quando ele te dá. Deus ele te prova quando ele te abençoa. Quando Deus te abençoa, ele está te provando o teu caráter, provando as intenções do teu coração. Deus não está te provando quando você está na escassez. Não, na escassez é fácil servir a Deus. Na dificuldade é fácil você vir para Deus. Quero ver você servir a Deus, quero ver você ser ferramenta na mão de Deus quando vai tudo bem. Quando a porta se abriu, não é? Quando tem dinheiro na conta, quando você tem condições de andar num carro melhor, morar numa casa boa, quando a tua conta está lá repleta, farta. É nesse momento que Deus vai te provar. Provar a tua fidelidade para com Ele. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Não é? É fácil ser fiel no pouco. É fácil, mano. Fácil. Ser fiel a Deus no pouco é fácil. Ver você permanecer fiel a Deus no muito. Aí que está a dificuldade. A dificuldade está aí. Você permanecer fiel a Deus no muito. Vamos lá. Por quê, irmãos? Quando a gente luta, busca Deus para pedir uma bênção. Deus nos abençoa. Quando a bênção vem, nós relaxa. Isso é do ser humano, ele relaxa. Ele relaxa, o ser humano relaxa. Para levar o marido para Jesus, a mulher faz campanha.
jejua, clama. Aí quando o marido começa a ir, ela vai começar a ser tratada diferente por ele. Vai ver ele lendo a Bíblia, vai ver ele jejuando, vai ver ele indo para o monte, vai ver ele buscando. A mulher vai, por mais que ela é resposta das orações dela, mas se ela não estiver preparada para essa mudança, para essa transformação toda, ela perde a bênção, ela transforma a bênção em maldição. No primeiro vento que bater, ela desanima. E aí, por consequência, seu marido também cai num terrível desânimo. Terrível, terrível. Eu, como pastor do Ministério da Palavra de Deus, eu já vi isso. Eu já vi isso. Irmãs lutando para Deus trazer seus maridos para a igreja. Lutava. E quando o marido vinha, ela deixava de vir. Ela fazia corpo mole, desanimava. E aí, não, o marido vê o desânimo da mulher, acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E foi terrível. Foi terrível. Vimos isso várias vezes. Não foi a primeira e também não vai ser a última vez. Porque o ser humano, ele é preparado para lutar, mas não é preparado para desfrutar. Você precisa pedir para o Senhor te preparar para o desfrute. Por quê? Desfrute é diferente, né? O desfrute é diferente, né? Mas o desfrute não te deixa morno. Muito pelo contrário, te acende mais. Amém? Te deixa mais aceso o desfrute. Precisamos ser preparados por Deus para desfrutarmos as bênçãos que Ele colocou em nossas mãos. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor, e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresente-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: Ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geado. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. 2 litros. Assim, os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos.
Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Versículo 19. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Agora vai começar uma didática de Deus para ensinar o povo a obediência. O povo precisava obedecer porque eles eram escravos. Agora a obediência que Deus exigia do povo era a partir da liberdade. Use a vossa liberdade para obedecer a Deus. Era um princípio que Deus precisava ensinar para o povo. Agora, o povo já tinha visto grandes manifestações do poder de Deus. Já vai começar a entrar numa incredulidade muito grande, numa rebeldia muito grande. Então o deserto foi para forjar o caráter do povo, para preparar o povo para entrar na terra de Canaã. Mas para entrar numa terra que mana leite e mel, o povo precisava aprender a obediência, a renúncia. O povo precisava renunciar ao teu eu para fazer a vontade de Deus. A vontade do povo era estocar e a vontade de Deus era dependência. Mostrar a dependência diária que o povo precisaria ter na presença de Deus. Moisés ficou furioso porque desobedeceram uma ordem. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor me ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Ainda Deus queria que as leis viessem no coração do povo. Você vê que o não de Deus, os pedidos de Deus, era justamente para que as leis viessem ser gravadas no coração do povo. Ainda não tinha tábua. Deus conversando com o povo, pedindo ao povo obediência. Deus colocando ali as regras, os decretos, os mandamentos. Porém, o objetivo de Deus era que as leis viessem a ser postas no coração. Mas Israel precisava abrir o coração para essas leis virem e reger a vida deles. Mas, pelo que nós estamos vendo, houve uma grande dificuldade do povo entender. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não o encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Deus questionou, né? Por quê? Por que Deus fez esse questionamento para Moisés? Porque é o seguinte: Deus estava pedindo obediência e o povo não estava entendendo, né? O povo não estava entendendo. Só que Deus não cobra do povo, Deus cobra do líder. Toda a cobrança é pro líder, não é pro povo. É o líder que tem que cobrar o povo. Deus cobra o líder e o líder cobra o povo. Amém? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está.
não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: É isto que o Senhor ordenou: encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado, e Moisés colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança, para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceram. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Glória a Deus. Agora, no capítulo 17, nós vamos ver outra manifestação de Deus. Deus, para saciar a sede do povo, transformou ali, sarou, curou aquele rio ali, né? Rio não, aquela represa ali, né? Aquela água, porque Israel parou num oásis, então tinha ali uma água parada, água amarga. Deus foi lá, transformou aquela água amarga em água doce, né? Através de um pedaço de madeira, né? Acredito que um galho de árvore, né? De uma árvore, de uma planta ali, foi que Deus usou para curar, né? Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que nós, gentios, fomos enxertados, né, na videira, na oliveira, né, verdadeira, que é Cristo. Vamos lá. Glória a Deus. Então, agora, Israel vai, no capítulo 17, vai presenciar mais uma manifestação do poder de Deus, né? Capítulo 17, vamos lá. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha. Aí está a rocha. Sobre a rocha, a presença de Deus estará. No Monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. A rocha aqui representa Cristo. Representa Cristo. Deus está sobre a rocha. E quando você fere a rocha, quando você bate na rocha, a rocha jorra água. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Deus está com a gente ou não? Porque se Deus estiver com a gente, então que Ele venha nos prover água. Estamos com sede. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram.
Moisés ordenou a Josué: escolham homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Olha isso. Arão e Hur segurando os braços e Moisés sentado na pedra. Pedra fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram, não é? A pedra que os construtores rejeitaram foi colocado como pedra de esquina. Então Josué se assentou, Moisés se assentou ali em Jesus Cristo, fala aqui de um apoio, de uma estrutura, que Jesus Cristo foi a sua estrutura, sua base, seu fundamento. Arão e Hur fala de intercessores, né? Intercessores, intercedendo junto com Moisés, não é? Moisés ali intercedendo pelo povo, juntamente com dois homens. A obra de Deus não se faz sozinho. Precisa de alguém intercedendo por você. Amém? Josué lá lutando, o exército lá de Israel lutando e vencendo. Por quê? Só tem vitória quando você está se rendendo ao Senhor. As mãos levantadas falam de um sinal de rendição. O líder, ele precisa ser rendido a Deus. Senhor, eu me rendo a Ti, a Tua presença. Do lado dele precisa de dois intercessores. Ele ali se rendendo ao Senhor, se rendendo ao poder de Deus, dois homens intercedendo ele e Josué lutando e vencendo. Por quê? Aquela peleja, aquela luta não se venceria com a força humana, se venceria com o poder de Deus. Mas só se vence as guerras com o poder de Deus, se rendendo a Ele. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Aleluia, glória a Deus. Deus venceu aquela guerra, Deus venceu aquela batalha. Deus mostrou o seu poder e a sua fidelidade, o seu amor para com Israel. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Deus vai na tua frente e realiza o milagre. É Deus que luta por você. Não é na tua força, é na força de Deus. Não é no teu poder, não é na força do teu braço, é no poder de Deus. É Deus que vence. É Deus que opera todas as coisas. É Deus que faz tudo. Por quê? Para o nome dele ser honrado, para o nome dele ser glorificado e conhecido na terra dos viventes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por hoje é só. Amanhã estaremos de volta. Amanhã é sexta-feira. Estamos chegando aí no final da quinta semana desse plano de leitura abençoado. Plano de leitura de ordem cronológica, é bênção do alto. Faz o seguinte, me ajuda a crescer. Eu não faço nada sozinho, eu preciso da tua ajuda. Amém? Preciso da tua ajuda. Se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo. Tamo junto, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor
permitir. Que Deus abençoe. Um forte abraço.